Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui no nosso 5º dia de Mostra de Talentos online, por conta da pandemia, mas com muita satisfação que encerramos, né, uma semana de atividades de Mostra de Talentos, e com a atividade hoje sendo apresentada da turma do EM. Então, muitíssimo obrigada pela presença dos colaboradores, dos participantes que aqui estão, e temos a oportunidade de ter, inclusive, o professor Eduardo, que foi palestrante também da turma do EM, prestigiando. Então, muitíssimo obrigada. A Mostra de Talentos é um evento importante para o Instituto, onde a gente relembra, né, as atividades que foram feitas no 2º semestre também. Então, é com muito carinho que eu estou aqui, em nome da gerência, da diretoria, e todos os colaboradores estão aqui também celebrando essa Mostra de Talentos. Muito obrigada e lembrem-se que em 2022 estaremos juntos, como sempre. Um beijo para todos. Obrigado, Walter? Rosângela. Obrigado. Vou dividir esse encontro em 2 momentos. Eu vou estar falando um pouco do que foi apresentado na robótica, um pouco substituindo a professora Poena, que foi quem deu a disciplina. Eu vou lembrar aí o que foi feito. Na segunda parte, vamos mostrar uma outra apresentação, uma outra ação muito representativa desse ano, que foram justamente os encontros com parceiros, com profissionais que trabalham ou já passaram pelo mercado com diferentes disciplinas, com diferentes atividades, tanto econômica como acadêmica, enfim. Então, a gente quis também relembrar isso, que foi um processo muito enriquecedor para nós e para os participantes. Então, deixem que eu vou colocar aqui a apresentação. A Aline está vendo aí a apresentação? Sim. Perfeito. Então, qual foi o gatilho dessa Mostra Talento no final do ano? A gente colocou como tema gerador desenvolvendo inteligências múltiplas, que basicamente é um dos pilares teóricos de nossa entrega, né, de nosso atendimento com jovens, crianças superdotadas. Mas a gente não queria colocar esse enfoque, queríamos colocar um enfoque prático, onde os colaboradores e nossos participantes conseguissem entender o porquê do título Inteligências Múltiplas e como, na prática, isso consegue se ver. Hoje de manhã a gente teve uma palestra muito boa da empresa Dell, onde eles mostraram um enfoque do ponto de vista da informação e da tecnologia. Eles são cientistas de dados e eles entendem as inteligências de uma outra forma, né? Já sabemos que esse conceito de inteligência é muito aberto, ainda existem muitas controvérsias. Então, isso é o que é bom, né? A gente ter diferentes visões sobre o que significa inteligência. Então, aqui no Instituto, dentro da disciplina, já falando da robótica, a gente, no início do ano, com esse desafio pandêmico, tivemos que adaptar nossa participação como instituto e também a participação dos participantes, dos colaboradores também, porque a robótica é uma atividade muito lúdica, é muito mão na massa, é uma atividade que se trabalha geralmente em colaboração, se trabalha muito com outras pessoas, seja com mentor, seja com coleguinha. Também entra outro ator muito importante, que é o computador, porque temos que lidar com software, com montagem, com dispositivo eletrônico, enfim. E esse ano, com a pandemia, a gente teve que adaptar toda essa atividade complexa a formato remoto. Então, a gente pensou em trabalhar com kit, o Instituto forneceu kit de Arduino, e também emprestamos computadores, né? A gente teve que fazer alguns reajustes aí para liberar computadores, e a gente também forneceu isso para nossos participantes, para que eles conseguissem, na prática, entender toda essa mensagem que a gente queria passar para eles por uma tela de computador, que já é bastante complicado. Mas acho que foi bem sucedido. No 2º semestre, trabalhando já com Arduino, acrescentamos alguns dispositivos para que esse aprendizado fique um pouco mais complexo.
Eles no primeiro semestre conseguiram entender qual era a mensagem da robótica, aquilo que nós queríamos que eles aprendessem com a robótica, e já eles entendendo os conceitos de iniciante, já passamos para projeto um pouco mais complexo. Por isso que entregamos alguns motores. Um motor é um elemento que realmente na robótica é o que causa mais revolução, porque o robô, a gente sempre imagina que tem algum tipo de movimento, embora existam robôs que são algoritmos, que não têm corpo, como muito bem, parece que foi combinado, mas não foi, é o mesmo que falaram a Deo, né? Mas realmente são conceitos muito gerais que a gente entende assim. Então, continuamos nessa linha do Arduino. O Arduino tem uma coisa muito interessante, que vou fazer um link aqui com o que falou o professor, que está aqui presente. O Arduino é uma plataforma que foi idealizada para criar projetos eletrônicos de uma forma mais barata e mais prática. E isso depois foi adoptado pela educação, porque realmente foi uma revolução na educação, sobretudo em educação maker, onde se trabalha com robótica, com dispositivo, com projeto, e o Arduino realmente foi uma revolução. O Instituto adotou essa plataforma, agora também estamos com outras, mas essa foi uma revolução muito grande que a gente adotou. E qual seria o link aí com algumas palestrantes que falaram, tanto a Deo quanto na logística? É um dispositivo que permite que qualquer projeto possa ser acionado à distância, via Bluetooth, via internet. Então, significa que projetos simples podem ser também adaptados para a internet das coisas, né? Ou seja, criar uma solução tecnológica à distância, de forma remota, a partir da internet, a partir do Bluetooth, a partir de fio. Então, isso que gera muitas possibilidades infinitas. Aqui a professora também colocou que trabalhou tanto com Arduino como Tinkercad. Tinkercad é um simulador, basicamente você consegue fazer o mesmo que você faria com material concreto, no caso com fios e com dispositivo eletrônico, com a placa. Você consegue simular em um simulador que é totalmente online e de código aberto, que é gratuito. Mas, como falei anteriormente, embora você consiga fazer simulações, educacionalmente se perde muitas outras coisas, que é trabalhar com colegas, negociar, errar bastante, embora aí na plataforma também se consiga errar e continuar. Tem a parte lúdica e a parte motora que se perde um pouquinho disso, né? Que também o corpo, o indivíduo aprende muito a partir do movimento do corpo, né? A partir dessa experiência com o tato. Mas foi uma solução, foi uma alternativa. E então utilizamos esses dois formatos, tanto um simulador e um material concreto. Bom, um pouco mais aqui, você está falando, professora, da plataforma. Aprenderam programas controlando o motor. E aqui, vou passar diretamente um pouquinho mais, porque queria falar da programação. Aqui um pouco dos componentes que a gente utilizou, que a gente acrescentou. Eles estavam trabalhando com LED, com fios, com placas, e a gente acrescentou um motor, porque acrescentar um motor significa que você vai precisar uma programação um pouco mais complexa, porque o motor realmente precisa de ser comandado, precisa de controladores, e aí a programação fica um pouco mais complexa. Então, justamente esse era o objetivo. Uma vez que eles já entenderam as possibilidades do Arduino, queríamos aumentar essas possibilidades. Logicamente, a programação vai ficar um pouco mais complexa. E um ponto bem interessante, sobretudo para o nosso público, é que eles iniciam no primeiro ano com o Instituto sem entender. Alguns sim sabiam, mas a maioria não sabe o que é um programa. Ou seja, todo mundo já, século XXI, tem uma ideia de que programas são comandos, que eu posso dar ordens para um dispositivo, mas criar essa lógica para fazer funcionar um programa requer um pouco de teoria e bastante prática. Então, eles chegam com uma ideia muito geral do que seria um comando, do que seria um algoritmo, do que seria um programa, e aí, quando se coloca a mão na massa, se monta o projeto e se começa a programar, aí que realmente se entende o que eu quero fazer com esses dispositivos. Eles já tinham trabalhado com sensores, que é um conceito muito interessante. Hoje em dia,
com a chegada do 5G, o mundo está totalmente sensorizado, a segurança está sensorizada, as opiniões estão sensorizadas, dá para manipular o mundo a partir de sensores. Nosso celular é um sensor, a gente está entregando informação para quem sabe quem, sobre nossas preferências, sobre nossas opiniões, sobre nossa forma de pensar. Então, o mundo está totalmente sensorizado. Então, o novo desafio desse milênio vai ser como esses dados vão ser geridos, né? Ou por quem, ou para quê, ou como. Então, todas essas perguntas é um pouco o que os cientistas de dados querem responder, né? Todo esse conhecimento, toda essa informação à disposição de quem? Porque muitas vezes a gente diz assim, eu encontro tudo no Google. Em realidade, eu encontro tudo o que o Google quer que eu encontre, né? Então, são reflexões já um pouco mais profundas, que a partir de lo que eu estou entregando, eles me manipulam, né? Mas vamos deixar isso para ano 2022. Então, mas essa é uma realidade que a gente quer trazer com a robótica. A robótica precisa trazer reflexões. Quando ele está manipulando código, quando ele manipula um projeto, sempre é preciso encontrar um objetivo. Os programadores que já são formados em programação sempre vão a repetir o mesmo. Existem 1000 formas de chegar a uma solução. Mas o primeiro que você precisa é ter um problema. Ou seja, o programador, o primeiro que vai te perguntar é que problema você quer resolver. E depois existem milhares de caminhos de como chegar a resolver esse problema a partir da tecnologia. Mas justamente é isso que nós queremos passar para os participantes. Mais que entender como fazer funcionar tudo, é encontrar um problema, que é o mais difícil. A gente mora num mundo muito complexo e muitas vezes o que a gente não consegue reconhecer é o problema. Então, se eu não reconheço o problema, nunca vou conseguir chegar à solução. Então, é um pouco como se trabalha na robótica. A gente trabalha a partir de problematização e a partir de projeto. Ou seja, eu encontrando um problema, aí vou começar a pensar como vou solucionar e vou trabalhar isso como um projeto, com diferentes fases, com erros, e passando por diferentes etapas de construção, de teste, enfim, tem uma metodologia específica para isso. Aqui estou colocando para que você conheça outro tipo de componentes, um ponte H, nesse caso, são controladores. Enfim, no fim, existem milhares de dispositivos que se utilizam no Arduino, que são componentes dependendo do projeto, mas é um pouco o contexto que eles viram até agora, né? Viram sensores, controladores, placas. E aqui essa é a plataforma Tinkercad, que basicamente reproduz o material concreto que a gente utiliza, aí uma placa de Arduino com fios, baterias, e do lado tem um programa. A programação, e esse é um outro pulo que o Instituto deu nos últimos anos, a programação já é em código C e código C++. Não importa, você não precisa saber disso. Mas qual é o salto aí principal? É que quando são crianças, como trabalhamos com terceiro e quarto, a gente trabalha com blocos lógicos e é mais lúdico. Então, eles começam a entender uma lógica, mas sem entrar em um código, em uma sintaxe de código. Ou seja, nesse programa de Arduino, se você erra uma vírgula, o programa não funciona. Em contrapartida, o programa te sinaliza que você errou. Então, isso é uma ajuda. Na vida, ninguém te sinaliza quando você errou até que é demasiado tarde, né? Ou se você tem teu pai, tua mãe, ou um professor, no caso, olha de novo que parece que você errou. Bom, isso também é uma ajuda pedagógica e é algo que a programação trouxe para acrescentar nosso atendimento pedagógico, porque a gente aprende a partir do erro. Se o programa está sinalizando que você errou, cara, você busca porque o programa nunca vai estar errado. Busca o erro que você vai encontrar, continua testando, porque uma coisa curiosa que eu escuto nas crianças pequenas é bugou, né? Eles têm essa palavra, já incorporaram, né? Sobretudo os milênios e os que estão agora nessa geração. Só que eles ainda não entendem que esse bug, esse erro, essa falha no processo, que em realidade não é uma falha, porque se você entende o erro, não é erro. Então, o que nós queremos sempre sinalizar é que quando uma coisa tem alguma falha, é porque dá para consertar. É só buscar, otimizar, reescrever se faz necessário, mas em realidade não é algo negativo. O bug é algo positivo,
porque você consegue entender que algo está falhando aí. Imagina se ninguém te fala que uma coisa está errada. Você acha que está tudo certo, né? Então, para nós que trabalhamos com esse tipo de metodologia, é uma ajuda interessante e muito produtiva, que o próprio programa te sinalize que você em alguma coisa está errando e que pode consertar. Eles experimentaram muito com isso, incluso várias das falas dos participantes, que ao princípio ninguém consegue fazer nada. E isso que a gente está, às vezes, trabalhando com coisas muito básicas, né? Básica em tema de programação, como fazer ligar uma LED, por exemplo, que são poucos comandos. E ao princípio parece que nada faz sentido, parece que o fio está errado, o programa está errado. E depois essa lógica se torna tão fácil quando você vai entendendo o que está fazendo, que você depois encontra o erro só de olhar para o programa. Você olha para o programa e você diz, aí que está o erro. Então, é muito interessante como metodologia. Bom, agora falando um pouco, a professora também quis aqui colocar no slide, ela queria sinalizar que vários participantes participaram da Olimpíada Brasileira de Robótica. Nesse caso não foi prática, como a gente está acostumado a participar, sino que foi teórica, e submeteram alguns trabalhos. Novamente vou repetir um pouco o que falei hoje. Estar nesses encontros, simpósios, congressos, Olimpíadas, lo que faz é reforçar nossa prática e nossa contribuição nessa temática. Então, a gente sempre quer estar aí. Hoje, um participante falava que, às vezes, a gente não tem dimensão dessa expectativa, né? Parece que nosso trabalho é muito simples e vê outras pessoas que estão um pouco mais na frente fazem coisas espetaculares. E, novamente, eu reforço que nessa temática não existe nada demasiado simples e nada demasiado complexo. Cada um vai construindo a partir de sua experiência, de seu conhecimento. E o mais importante é encontrar a metodologia, então, para fazer a coisa certa. E depois a gente vê se é algo muito simples ou muito complexo. Depois a gente vai aprimorando. Mas o que não podemos errar nesses casos é a metodologia, para entender que o caminho que a gente escolheu vai encontrar um resultado o mais certeiro possível, vai ter mais certeza de que estamos fazendo está sendo bem feito, né? Então, a gente participou aqui, o ensino médio submeteu um artigo que foi intitulado Semáforo Inteligente, eles trabalharam com Lege, e depois protótipo com maquete, que é um projeto, para mim, é um dos melhores projetos para ensinar robótica, que é criar maquete com sensores, com motores e fazer projetos à escala. Por exemplo, eu lembro que 2 anos atrás, antes da pandemia, a gente colocou com o 8º ano, a gente fez um sensor, colocamos sensores a partir de Bluetooth, onde se alguém ficava muito próximo à nossa casa, era uma maquete de uma casa, o sensor automaticamente ligava um alarme que era visual, uma LED vermelha, e sonora, começava a ser pi, pi, pi. Então, a pequena escala parece que é um brinquedo, mas imagine que você pode fazer isso a grande escala, na própria casa de vocês. Então, você tem um sistema de segurança feito por vocês mesmos. Então, isso já é um passo para entrar na automação residencial ou para criar projetos mais complexos. Então, isso que eu vejo do ganho dessa disciplina. A gente consegue criar protótipos que são escaláveis. Tudo depende o seu é o limite. Nós podemos fazer infinidade de coisas a partir desses protótipos. E depois, ensino médio de tarde, submeteu o dado eletrônico, um semáforo para deficientes visuais e Tinkercad também. Então, eles também submeteram. Eu fico feliz e também parabenizo, a professora não está aqui, mas eu parabenizei pessoalmente. Nós, em qualquer temática que estemos, em qualquer ambiente acadêmico, a gente precisa estar nesses círculos. Então, o Instituto sempre faz questão de estar em todos os círculos onde se trabalha uma temática específica, porque nós já temos um conhecimento para estar aí. Independente se o projeto é mais ou menos complexo, o Instituto já tem muita experiência, tanto como colaborador, quanto nossos participantes criando. Então, isso é muito importante e deixa o Instituto
já dentro dessas referências como instituições que ensinam pensamento computacional, cultura maker, enfim, estamos por dentro. Aqui um projeto já em concreto, eu mostrei hoje, eu comentei para vocês, se não sabem muito, é um dispositivo que tem uma bateria, tem protoboard, tem um ponte H, que é um controlador, tem um motor. Então, basicamente, aí o participante teve que colocar vários dispositivos eletrônicos interagindo juntos, assim, fazendo uma sinergia desses dispositivos para chegar a um objetivo. E aqui, basicamente, era que o motor consiga ser controlado com o programa. Uma coisa sempre que eu falo nas minhas aulas, eu faço uma brincadeira, né? Assim, você quer controlar o motor? Então, eu pego uma bateria, positivo ou negativo, e faço a conexão com o motor direto. E o motor funciona. Agora, eu fiz funcionar o motor, porque é um princípio de eletricidade, um circuito. Mas eu consigo controlar e faço a mesma brincadeira. Eu consigo, tiro, desliga. Coloco novo, desliga. Então, essa brincadeira, eles a princípio não entendem muito bem por quê, mas imaginem que toda hora eu tenho que fazer isso analogicamente. Então, eu tenho que encontrar uma solução mais automática, porque não posso estar toda hora ligando e desligando o motor, ou virando o fio para que ele, em vez de ir para um lado, vá para outro. Se eu consigo fazer isso com um computador, com um programinha, e com dispositivos que são simples, e com o Instituto conta. Então, eu acho que essa trilha de aprendizado é muito boa, sobretudo quando eles chegam sem saber nada e começam a ver todo mundo a partir de aparelhinhos eletrônicos que a princípio não significam nada, né? Sem contexto, não tem valor nenhum, e depois criam milhares de possibilidades. Bom, então, para não alongar muito mais, eu sei que estou repetindo um pouco o que falei hoje cedo, mas eu queria, agora com nossos participantes, eles estão sempre sendo estimulados por nós nessa perspectiva, né? Que eles encontrem um significado maior do que estão fazendo, para que não fique só como que estamos ligando um fio, ligando um motor. O mundo hoje é muito complexo, então o Instituto tenta trazer esse mundo de forma um pouco menor, com coisas mais simples, mas que eles entendam que o futuro está aí, está no sensor, está no motor, está na robótica, está nos dados. Se nós conseguimos levar esse futuro um pouquinho mais próximo, eles vão a ter uma visão de mundo maior. E nessa segunda parte, então, isso foi nosso estímulo com a robótica, a professora Poena, que ela fez muito bem. E agora eu queria dividir esse segundo momento e queria passar a palavra para a Aline, porque a gente teve um outro ganho que é igualmente significativo ou mais até, né? Porque as pessoas que estiveram conosco nesse caminho de trazer um novo mundo para nossos participantes, aportaram muito. Olha que significativo, eu tentei participar da maioria, de quase toda, mas eu lembro que um professor que deu os vulcões me falou: você sabia que tem um vulcão na Tijuca? Eu comecei a olhar para todo lado, né? Comecei a chegar. Porque são coisas que às vezes a gente não se interessa, ou porque nós não soubemos, ou porque nunca ninguém nos falou, mas eu achei tão interessante essa situação, porque isso me traz curiosidade, e todo o que ele falou, depois contextualizando, me deu muita vontade de ir e pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Eu nunca fui muito bom em geografia, mas me trouxe essa curiosidade. Então, cada um de nossos palestrantes, nossos parceiros, trouxeram isso, essa provocação para refletir, não simplesmente passar uma informação, senão que eles comecem a refletir a partir de uma ideia, de uma experiência que eles estão trazendo. Então, Aline, é tua vez. Aline também, eu vou dar um parabéns, porque ela evoluiu muito. Queria falar isso publicamente, porque ela evoluiu muito como pedagoga, e também ela levou em frente, ela liderou toda essa parte dos palestrantes, contato, enfim, as comunicações.
E então vou deixar com ela, né, que ela mereceu. Obrigada. Boa tarde, gente. Só lembrando, antes, né, de falar um pouco da palestra, que os projetos, o último projeto, né, que o Walter mostrou, foi do Arthur. E, assim, às vezes a gente até fala de forma, assim, do projeto que a gente montou e tudo, mas foi uma complexibilidade, né? Montar aqueles fios todos ali. E também a questão da mostra de robótica. Eu gostaria, antes de passar para a parte da palestra, falar um pouquinho com o Arthur, porque ele vai precisar sair um pouquinho, né, mais cedo, antes talvez da gente terminar, para o Arthur falar como foi a experiência dele, né, da mostra de robótica, como foi apresentado para outros grupos também, né, lá teve a pessoa que estava avaliando e tudo, e realmente eles fizeram um trabalho bacana, igual o Walter falou, a complexibilidade do projeto, assim, o importante é a construção, né? Eles tiveram muito empenho, Maria Fernanda, Vitor, todos que estão aqui, também aqueles que não puderam, eles tiveram esse empenho de até mesmo com kit card, né? Quando não deu certo com kit Arduino, e para fazer o motor girar, né? Enfim, foi uma festa, às vezes faltando a ferramenta para conectar lá o fio. Enfim, foi uma festa. Queria saber, Arthur, se você pode falar um pouquinho desse projeto e como foi sua experiência lá na mostra de robótica. Tá podendo falar? Claro, claro. Espero que todo mundo esteja conseguindo me ouvir. Boa tarde a todos. Então, primeiro falando um pouco sobre a mostra de robótica, foi uma experiência indescritível, tanto em quesito nervosismo quanto em quesito experiência positiva, podemos dizer assim. Foi um trabalho muito árduo de toda a equipe da nossa turma, a gente dividiu a nossa turma em 2 trabalhos diferentes, 2 projetos diferentes, e no meu projeto, na minha equipe, na nossa equipe, podemos dizer assim, a gente treinou bastante apresentação e treinou bastante como a gente ia explicar, a montagem, etc. A gente vendo aqueles projetos super complicados de pessoas já graduadas em engenharia fazendo aquilo antes da gente foi bem tenso, mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa apresentação e eu pessoalmente curti muito fazer parte daquilo, ver aquelas pessoas tão qualificadas elogiando a gente, falando vai para frente, segue em frente com esse projeto, e eu achei muito interessante. Sobre o projeto do motor, foi uma aventura muito mais complexa, podemos dizer assim. Tiveram muitas questões problemáticas no início, quando a gente recebeu os materiais, que tinha alguns materiais faltando, a gente teve que buscar novos materiais, tiveram alguns problemas no quesito montagem, que a grande maioria teve. Sinto que faltou um pouquinho da gente terminar, algumas pessoas não conseguiram finalizar, algumas pessoas tiveram problemas na montagem, mas eu acho que podemos dizer assim que foi um estopim. Foi um começo, uma tentativa de trazer motor para essa área da robótica, que realmente é algo revolucionário, e individualmente, por minha parte, foi interessante ver aquele círculo rodando, os RPM, quanto que ele estava fazendo, e eu acho que a gente poderia ter seguido muito à frente, tirando esses problemas técnicos que aconteceram, que às vezes são imprescindíveis, não tem o que a gente fazer, e enfim, é uma aventura interessante também. Foi mesmo, foi divertido até. E mais alguém? Gustavo? Deixa que eu vou colocar o projeto de Gustavo aí, a ver se quer falar. Já que estou aqui com o vídeo. Está sin som, tá? Así que no se preocupen. Ahí está mostrando. Básicamente ahí es como un teste, né? Porque a professora vai estimulando, eles vão fazendo, e a forma que eles têm de mostrar que eles fizeram é essa, né? Tirar um print, mandar para a professora, ver que funciona, que estão todas as conexões bem. E esse foi o projeto. Gustavo, quer falar alguma coisa? Esse daí foi um projetinho para ligar o motor com um potenciômetro, e também tem o botão lá que muda a direção do motor. Perfeito. Muito bem. Algo sobre a experiência? Foi fácil, difícil? O que você achou? Olha, como eu posso dizer,
Como sempre, o chato é mais a programação mesmo. Escrever, mas como foi no Tinkercad, já avisou lá os erros. Foram erros de escrita mesmo. Mas deu tudo certo. Foi tudo ok. Ah, perfeito. Aí a sintaxe é chata, né? Porque a sintaxe precisa ser certeira, porque se você erra uma vírgula, o programa acusa erro. E precisa ser assim, né? Porque não pode dar lugar a duplas interpretações por parte do programa. Então, é necessário, como falou aí, Gustavo. Muito bem, Gustavo, obrigado. Vou colocar agora, Aline, aí a apresentação das palestras. Então, pessoal, falando um pouco das palestras, esse ano, né, de 2021, nós tivemos muitas durante... o que acontece? Todas as sextas-feiras tinham o horário de 1h30 até as 2h20, que eles tinham contato com profissionais de outras áreas e que puderam contribuir para o crescimento deles. Assim, alguns aqui a gente até costuma falar, né? O Walter uma vez falou. Quando você poderia fazer uma pergunta com um professor de geografia, né, especializado nessa parte de vulcões, ou até mesmo questão de processamento de dados, as pessoas assim muito feras, né, que estão lidando com isso há muito tempo e trouxeram para eles, procuraram adaptar, né? Nós temos hoje aqui um palestrante que fez exatamente isso, né? Ele trouxe um pouco da sua realidade para mostrar para os jovens, e foi muito bem aceito, eles entenderam, né? Foi uma linguagem muito fácil, então, assim, eles procuraram, de forma voluntária, contribuir, né? Assim como as palestras também de comunicação, tivemos com os Sonsons, a equipe da Motorola, IBM, e a Dell, e outros também, como a Juliana, que é uma repórter que falou sobre a comunicação, linguagem, a Vera, professora. Então, assim, foram pessoas muito qualificadas, que a gente, assim, aproveitou bastante, inclusive a gente também, que fomos convidados, né, como colaboradores para participar, tivemos a oportunidade de conhecer essas pessoas. E quando a gente pensou, né, nessa grade, a equipe, né, a gerente, a Rosângela, a equipe pedagógica, pensou algo que viesse trazer, algo que viesse construtivo mesmo, não apenas uma conversa, um bate-papo, mas que ficasse para a vida deles. Entendeu? Eu acho que isso foi concretizado e... Aqui está um barulho por causa da obra, mas, assim, no final a gente pôde ver que, mesmo o assunto sendo complexo em algumas coisas, eles puderam, lá na frente, quando tiverem talvez um desafio, diante de alguma situação que venha trabalhar aquele tema abordado, eles já saibam, né, por onde seguir, né? Foi um norte. Então, é isso que eu percebi, né, de todas essas palestras que tivemos. E nada melhor para falar, né, se alguém puder, que participou, falar qual foi a experiência, né, com esses profissionais e aquilo que veio agregar para a sua vida. Alguém aí? Eu posso falar. Vai, Arthur. Ok. Foi uma experiência realmente gratificante ver pessoas qualificadas de tantas áreas diferentes. Uma coisa nada a ver com a outra. A gente foi de uma palestra sobre dados e construção de algoritmos para uma palestra sobre estrutura de linguagem, análise de interpretações de texto. São coisas que não têm muita correlação, mas que são muito necessárias para a nossa construção, principalmente nós, adolescentes, que estamos nos crescendo, evoluindo, nos descobrindo. É interessante a gente visualizar e observar esses já qualificados, esses já estruturados, falando sobre os temas que eles têm conhecimento, claro, para influenciar a gente. Muitas palestras foram muito legais, eu absorvi muitas das coisas. Muitas palestras, para mim, não foram tão interessantes, obviamente, mas julgo que todas elas foram muito importantes para a construção desse nosso ano letivo e para a construção de muitos dos alunos aqui, meus colegas de turma. Espero que ano que vem tenha mais.
Ah, obrigado, obrigado, legal. Mais alguém quer falar? Qual gostou mais? Que achou interessante, não achou? Eu posso falar. Vai. Então, poxa, foi ótimo ter contato com diversas áreas que eu nunca pensei que eu teria esse aprendizado e pô, coisas que eu vou levar para minha vida que eu realmente nunca pensaria que eu aprenderia. Então foi muito bom. E espero que tenha ano que vem também. Ah, obrigado, obrigado. Valeu. Mais alguém? Ok. Bom, ok, fantástico. A ver, alguém falou Maria Fernanda. Maria Fernanda, achei alguma muito interessante, outras foram mais complexas, mas acho que todas agregam para nosso aprendizado. Concordo. Será que alguém, Aline, será que alguém entendeu o caminho mínimo? Já? Criar uma matriz de proximidade? Eu acho que Maria Fernanda está se referindo a essas, né, Maria? É, Maria Fernanda. Ah, foi complexo, né? Fala, Bom, Arthur. Arthur acompanhou, Caterina também acompanhou bastante. Eu vou sinalizar uma coisa sobre isso, né? Para Maria Fernanda e o resto também, né? Para nós também foi muito complexo, porque vocês viram que eles mesmo tentando falar uma linguagem simples, ficava complexo. Então, imagina a conversa deles, né, de trabalho. Mas é uma coisa que, assim, eu já como adulto, já construído, eu aprendi muito nesse caminho mínimo, porque eu lembrava que quando você precisa fazer correlações para criar grafos, por exemplo, de relações, aqui, por exemplo, a gente poderia criar um grafo, né? Grafo de colegas, grafo de participantes, como nos relacionamos. E nunca tinha pensado nisso, em uma relação matemática de construção. Então, qual seria a mensagem? Mesmo que eu não entendi nada, a maioria do que eles falaram, o que me abriu a cabeça é que existe uma forma de explicação sobre tudo. Até as coisas que parecem mais simples, a gente tem um universo de argumentos logo se para experimentar e aprender. Logicamente, em algum momento, como falou Arthur, em algum momento, 90% das coisas não vão servir para a nossa vida. Mas se em algum momento eu já tive uma referência de lo que sim me interessava, no caso de quem gostou dos vulcões, no caso de quem gostou do oceano, se isso é interessante, eu já vou ter uma referência que em algum momento eu já ouvi isso, já me explicaram um pouco e já vou ter um pouco mais de propriedade para falar. Logicamente, Maria Fernanda, se você não gostou dos grafos, já sabe que esse não vai ser teu caminho. Mas é uma forma também de entender o mundo, porque quando a gente faz escolhas, faz a partir de referências. Então, uma coisa muito interessante com a proposta, quando a Rosângela trouxe essa proposta, foi justamente de que vocês tivessem referências. Já se sabe que muitas escolhas nossas na juventude é a partir de referência, de pessoas que são referência para nós. Eu não tive a sorte, por exemplo, de ter pais universitários. Eu cheguei a ser universitário porque a vida me levou a isso. Mas se eu tivesse tido essa referência, com certeza, com 18, 19 anos, eu tivesse acabado na faculdade, porque meus próprios pais me levariam para esse caminho. São referências, são vínculos, são conexões. Então, nós queremos mostrar para vocês, a partir disso, que vocês podem ter um caminho acadêmico, universitário ou laboral com uma idade temprana, se vocês sabem o que faz um veterinário, o que faz um geógrafo. Então, você começa a fazer escolhas. Eu hubiese sido muito grato se você tinha essa oportunidade de ver o mundo a partir de outros olhos, de outras pessoas, e começar a ter essa criticidade para escolher meu futuro. Então, é um pouco isso que a gente quer dar para vocês. Logicamente, muitas coisas não se entendem, outras gostaria de entender, outras vão entender quando já seja velho, mas essa forma parte da vida, é nossa experiência, às vezes, que fala mais alto.
Então, eu queria encerrar, Rosângela, queria passar para você, antes de encerrar aí um pouquinho, que foi um prazer para mim ter vocês participantes, ter vocês colaboradores, meus colegas queridos. Foi um ano muito complexo e, num balanço geral, eu acho, e com a mostra de talento que a gente conseguiu fazer, já para encerrar, eu acho que a gente fez o melhor que conseguiu com excelentes resultados, né? E para 2022 vamos fazer novamente nosso melhor e com certeza vai ser muitíssimo melhor que esse ano 2021. Então, agradeço. Obrigado, Rosângela. Muito obrigada a todos. Eu queria só perguntar se o professor Eduardo quer também deixar alguma mensagem, ou se algum colaborador que está aqui quer deixar alguma mensagem, já que a gente está encerrando o evento da Mostra de Talentos, né? Então, antes de eu passar a palavra, já que deram a palavra para os participantes, fica também aberto para os colaboradores, quem quiser também deixar sua mensagem. Professor Eduardo, com muito carinho que a gente recebeu o senhor aqui, então também fique à vontade, e aí depois eu faço o encerramento, porque nesses 48 minutos, quantas inspirações foram trazidas aqui. Então, tem pequenas palavras para passar para vocês também. Ok. Então, vamos continuar, né? Desde o início, quando nós começamos a apresentação, e o Walter fez assim, várias reflexões que eu achei muito interessante, principalmente quando a gente fala que a gente vai passar robótica, vai ensinar robótica, eu fico imaginando vocês quando entram no Instituto e ficam pensando assim, mas o que será que eu vou aprender robótica? Eu nunca mexi com nada ligado à automação, à tecnologia, à robótica. E foi o que o Walter falou, e acho que uma reflexão muito importante. O Instituto ele vem para buscar romper alguns mitos e fronteiras, para abrir a visão de mundo de vocês, para que vocês, nas pequenas coisas, comecem a perceber o potencial que vocês têm. Então, como vocês trabalham em equipe, e mesmo à distância, como vocês conseguiram descobrir, né, suas potencialidades. Então, essa é a missão. Se a gente deixou essa semente para vocês, essa missão foi alcançada nesse período de pandemia que o Instituto se dedicou. Então, muito obrigada a todos os colaboradores, principalmente, todos que com muito carinho ficam pensando no que levar para os participantes e como fazer com que os participantes abram realmente sua visão de mundo. Com relação às palestras, é impressionante mesmo, tanto ouvir o depoimento, né, dos participantes, como as palavras que foram ditas, e a provocação, quando nós pensamos nesse trabalho das palestras, é realmente trazer as inteligências múltiplas. Nós somos uma casa que trabalhamos as inteligências múltiplas, então jamais teríamos palestras lineares, palestras todas iguais. A provocação foi feita assim, nesse sentido, até para tentar pegar uma gama maior de interesses. Então, eu fico feliz de saber que, de alguma forma, essas palestras tocaram, né, os participantes, chegaram. Agradeço muito mesmo a todos os profissionais que dedicaram seu tempo para construir esse saber junto com o Instituto. E eu deixo o convite, aí eu gostaria de deixar a Aline, parabéns, Aline, mais uma vez, por ter aceito esse desafio, e Walter por ter concordado também, porque foi uma quebra no início, que a gente concordava, vamos fazer, não vamos fazer? Não, vamos fazer as palestras, sim, uma série de palestras, e obrigado por vocês terem acreditado nesse projeto. E, Aline, eu deixo uma provocação aí, deixa aberto o seu e-mail para que os participantes digam o que eles também gostariam de ouvir, o que eles gostariam, quais são os temas que eles gostariam de receber em 2022, quais são os profissionais que eles gostariam de encontrar, né, de alguma forma em 2022, que nós vamos fazer a nossa parte, com certeza mexer a nossa rede para tentar levar para eles o melhor que a gente puder encontrar nesse sentido. Então, fica aí a provocação, né, Aline, se você topar, de lançar essa pesquisa para 2022, tá bom? Um grande beijo a todos, que tenhamos assim, um final de ano com muita vida e saúde e prosperidade, que 2022 venha assim com garra, que é o que nós estamos... E fala em garra, eu lembro do Hamilton da psicologia. Garra é tudo
Vamos em frente, perseverança, que nós vamos conquistar muito mais, tá bom? Muito obrigada.